Bem-vindos a mais uma aula de estatística. Hoje vamos resolver exercícios, 3 exercícios no total, de correlação, dessa lista aqui de correlação à nossa aula 3 de estatística 2. Então, eu separei aqui alguns exercícios, vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício é o seguinte, eu escolhi o sexto da lista, tá? Davi analisou que a covariância de dois conjuntos de dados era igual a 10. E o desvio padrão de um conjunto de dados tem valor 2 e o outro tem valor 5. Qual é o coeficiente de correlação dos dois conjuntos de dados? Então isso aqui é para vocês se lembrarem da fórmula da correlação, tá? Então a correlação tem a seguinte fórmula, ela é a covariância de x e y dividido pelo desvio padrão de x e o desvio padrão de y. Então você vai multiplicar os desvios padrões embaixo e a covariância em cima. Esse é até o motivo de eu primeiro ensinar covariância para vocês e depois correlação, porque ela está na fórmula, está inserida na fórmula. Então, como que a gente resolveria esse exercício? Está dado, né? É só saber a teoria e ele vai explicar para você. Ó, covariância de dois conjuntos de dados é igual a 10. A covariância, então, é igual a 10. O desvio padrão de um é 2. E o desvio padrão de outro é 5. Então é só substituir na fórmula. 10 dividido por 2 vezes 5, que dá 10 dividido por 10, que dá 1, que dá 100%. A covariância é comum a gente botar em porcentagem, tá? Porque quanto mais perto de menos 100% ou mais 100%. E é comum a gente botar em porcentagem, fica mais fácil de entender do que botar em decimal. Então por isso que quando eu botei o 1 aqui, eu joguei para 100%. Feito o primeiro exercício de hoje, vamos para o segundo. Escolhi o sétimo da lista. Por que eu escolhi o sétimo da lista? Porque é muito similar ao sexto, mas aqui a gente vai ter que decorar algumas regras de propriedade da correlação. Mais uma vez, Davi analisou que a covariância de dois conjuntos de dados era igual a 200. E, seguinte, desvio padrão de um é 20 e o de outro é 40. Mas, depois de ter feito essa análise, teve que modificar um conjunto de dados, dividindo por 10.000. Qual é o coeficiente de correlação? Então vamos lá. Vamos calcular como que era a correlação no início. No início, a covariância era 200 e um tinha desvio padrão 20 e o outro tinha 40. Isso vai dar 200 sobre 800. Isso vai ser então igual a 1/4, tá? É a mesma coisa que 25%. Então a correlação desse conjunto de dados aí é de 25%. É uma correlação um pouquinho fraca, né? Mas a questão aqui é o seguinte, tem uma frase no exercício que ele fala, mas depois de já ter feito essa análise, teve que modificar um conjunto de dados dividindo dele por 1.000. 10.000 no caso até, bem mais. Então, o que acontece? A covariância ela é modificada conforme você modifica um dos seus dados, né? No caso, se a modificação for uma divisão. Então, se você está dividindo por 10.000, a sua covariância vai ser dividida por 10.000 também. Só que o padrão de um dos dados também vai ser dividido por 10.000. Porque você está justamente dividindo por 10.000 um dos dados. Então, repara, se a covariância vai ser dividida por 10.000, o desvio padrão vai ser dividido por 10.000, corta esse com esse e continua a mesma coisa. Então, qual é a vantagem da correlação? O número dela, essa porcentagem aqui, ela é fixa. Não importa o que você faça no seu conjunto de dados. E lembrem, gente, eu estou falando de modificação de conjunto de dados como se não fosse normal, mas é muito normal. Uma vez você quer trocar de real para dólar, vai ter que multiplicar aí por 5. Uma vez você vai trocar por algum outro motivo, vai trocar de centímetro para metro. Então, assim, não importa o que você faça, a correlação vai ser sempre igual, vai ser sempre 25%. Então, por isso que ela é tão importante. Ela sempre se mantém o mesmo, a argumentação está sempre igual. Bom, foram 2 exercícios bem teóricos. Vamos para o último exercício aqui. Agora eu puxei um exercício prático para a gente resolver. E esse exercício aqui é, como vocês já perceberam, a correlação ela não é algo muito difícil, porque ela pega conceitos que vocês já aprenderam, que é o covariância sobre desvio padrão. Só que ela pede 3 cálculos difíceis. Então são 3 cálculos complicados de fazer. Então vamos ver se a gente consegue fazer tudo aqui no mesmo quadro branco. Vamos lá. Esse exercício específico ele pede para calcular a correlação de x e de y. X é 10, y é 20, x é 30, y é 5, x é 15, y é 15 e x é 5, y é 50.
Até aí, show de bola? Repara uma coisa aqui. Quando y é pequeno, x está grande. Quando x é pequeno, y está grande. Mesma coisa aqui. Então, assim, dá para perceber no olhar aqui que x e y se atrapalham. Quando um está grande, o outro está pequeno, tá? Vamos fazer o cálculo matemático e vamos verificar se de fato isso acontece. Vamos calcular aqui a covariância, tá? Primeiro, a covariância é... Primeiro, você tem que pegar os desvios, porque a covariância ela é média dos desvios multiplicados. Então, para calcular os desvios, vamos ter que primeiro fazer x menos x barra. Isso aqui é a média de x e a média de y. Então, vamos primeiro calcular a média de x e a média de y. Vamos aqui para a nossa calculadora, ver se ajuda a gente. Vamos fazer, então, o cálculo da média de x agora. 10 mais 30 mais 15 mais 5. Dá 60 dividido por 4. A média de x, então, é 15. Vamos para a média de y agora. 20 mais 5 mais 15 mais 50. Tudo dividido por 4 dá 22,5. Então, a média de y é 22,5. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos agora, então, calcular os desvios de x e os desvios de y. 10 menos 15 dá menos 5. 30 menos 15 dá 15. 15 menos 15 dá 0. 5 menos 15 dá menos 10. Feito. Vamos para o y agora. 20 menos 22,5 dá menos 2,5. 5 menos 22,5 dá menos, aí no caso fica 17, né? 0,5. 15 menos 22,5 dá menos 7,5. 50 menos 22,5 dá 27,5. Então, calculamos os desvios. Como que a gente calcula a covariância? A gente vai pegar os desvios multiplicados. E depois tirar a média dos desvios multiplicados. Vamos então multiplicar esses desvios. Vamos lá, um por vez. 5 vezes 2,5. Isso vai ser igual a 12,5. Lembrando, põe o negativo ou o positivo depois da multiplicação, tá? Menos com menos dá mais. 15 vezes 17,5. Isso dá 2,625. Positivo com negativo dá negativo. 0 vezes qualquer número dá 0. Ah, é tão bom quando tem um 0 aqui, né? Já resolve pra gente. E 10 vezes qualquer número, só mover a vírgula. Vai ficar menos 275. Então, está feito o cálculo da covariância por hora. Falta tirar a média. Para tirar a média, como que a gente faz? A gente vai somar os números. Então, é 12,5 mais... Não, no caso, menos, né? Menos 2,625 e menos 275, que dá menos 525, dividido por 4 vai dar, que são 4 números. Então a média ou a covariância, tá? A covariância de x e y vai ser igual a menos 131,5, tá? Então a gente calculou a covariância, gente. Pô, bem legal, né? Agora falta o quê? Pô, vamos lembrar da regra aqui, ó. Correlação é a covariância dividido pela variância de x e a variância de y. A gente tem a primeira parte aqui que dá menos 131,5. Falta qual parte agora? Falta a parte de baixo. Vamos lá. Para me ajudar aqui, já que o quadro é pequeno, eu vou ter que apagar essa parte aqui por hora. O que eu vou ter que fazer aqui, gente? O desvio padrão de x, ele é o quê? Ele é a média, a raiz quadrada da média dos desvios de x. Então, vamos lá. A gente vai pegar os desvios de x
vai elevar ao quadrado, tirar a média dos desvios de x ao quadrado e depois a gente tirar a raiz quadrada. Esse vai dar o desvio padrão de x. Então, menos 5 ao quadrado dá 25. 15 ao quadrado, vamos dar uma olhada aqui. Dá 15 vezes 15. Dá 225. 0 ao quadrado dá 0. 10 ao quadrado dá 100. Quando você soma esses números aqui, ó, 225 mais 100 mais 25, dá 350. 350 é a soma, e ainda tem que dividir pela quantidade de elementos. Dá 4. Então você vai achar aqui 87,5. 87,5 é o que a gente chama de variância, tá? Então a gente vai ter que ainda tirar a raiz quadrada de 87,5 para calcular o desvio padrão. Agora vamos fazer o desvio padrão de y, que é y menos y ao quadrado, menos a média de y ao quadrado. 2,5 ao quadrado dá 6,25. É esse aqui, tá? 17,5 ao quadrado dá 17,5 ao quadrado dá 306,25. 7,5 ao quadrado dá 56,25. E 27,5 ao quadrado dá 756,25. Vamos somar agora todos esses números. Mais 56,25, mais 306,25, mais 6,25. Tudo isso dividido por 4, que vai dar a média. Então, no final, você acha a média 281,25. Então, para calcular nossa correlação aqui, a gente vai ter que fazer a seguinte conta. Menos 131,5 dividido pela raiz de 87,5 e também dividido pelo raiz de 281,25. Vamos fazer essa conta aqui, então. Primeiro, vamos tirar a raiz de 87,5. Isso vai dar 9,3. Agora vamos tirar a raiz de 281,25. Isso vai dar 16,77. Então, temos aqui um número, né? Menos 131,5 dividido por 9,3 e 16,77. Vamos lá. Temos aqui o número 131,5 dividido por 9,3. Isso vai dar menos 14,13 e dividido por 16,77. Que vai dar menos 0,84, que dá menos 84%. Então, gente, a correlação ela vai dar um número de menos 84%. Em outras palavras, esses dois dados aqui eles se atrapalham e se atrapalham de uma forma muito forte. Se você ter muito de x, vai ter muito pouco de y. Você vai ter que escolher um ou outro. Espero ter ajudado vocês com os exercícios de correlação e até a próxima aula.